Como é estruturada a prova da segunda fase do exame de ordem? É uma peça e 5 questões? Cada questão tem 1, 2, 3, 4, 5 alternativas? Quanto vale a peça, quanto vale as questões? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você tem essas dúvidas, fique comigo até o final, porque é muito importante que você vá para a prova com muita clareza sobre isso, porque isso vai fazer muita diferença para você não fazer parte depois daqueles que são pegos de surpresa e também que aqueles lá no final depois não sabem como é que calcula a nota, qual nota tirou e ficam totalmente perdidos. Não, você vai ser dos informados, tá certo? Então roda a vinheta e vamos lá. Olá, futuros advogados, olá, futuras advogadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curso Prova da Ordem. Professor Lucas Ávila aqui mais uma vez com vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que a gente publica por aqui. E já deixa aí o seu gostei para não esquecer no final do vídeo, tá bom? Como é estruturada, então, a prova da segunda fase da OAB? A primeira coisa que você tem que saber é que a prova não se chama prova prático-profissional à toa. É na segunda fase que a OAB busca avaliar os examinandos quanto à sua capacidade prática de receber um problema, um caso jurídico e de apresentar soluções e caminhos, para aquelas situações colocadas no problema e nas questões. Então não é à toa que a prova se chama prova prático-profissional. Você vai ter um problema para apresentar uma solução jurídica para aquele caso. Ou que na condição de autor você vai apresentar uma inicial, ou se na situação prática você vai ter que apresentar o réu, vai ter que apresentar uma contestação, ou se a pessoa foi presa e você vai ter que apresentar um habeas corpus. E, claro, dentro dessa peça prático-profissional, você vai desenvolver as teses ali cabíveis para aquela situação, dentro da área do direito que você escolheu para a segunda fase. Quanto que vale essa peça? Essa peça vale metade da nota da segunda fase da OAB. A segunda fase da OAB vale 10, tá? Se a peça vale metade, então a peça vale 5 pontos. E quanto que você precisa para passar? 6 pontos. De 10, você tem que tirar a média 6, tá? Então, se você errar a peça, automaticamente você não vai conseguir mais atingir 6 pontos. Então é crucial que você acerte a peça, que você treine bastante a identificação de peça, que é você olhar para uma situação, problema e ver se você acerta qual é o procedimento cabível naquele caso, porque você perderia 5 pontos, poderia acertar no máximo 5 pontos nas questões e não conseguiria nunca mais esses 6 pontos para passar na segunda fase da OAB. Já a segunda parte, os outros 5 pontos, estão distribuídos entre as questões, que normalmente são 4 questões discursivas. Pode ser menos, pode ser menos, mas historicamente há muito tempo a OAB mantém o padrão de 4 questões na segunda fase da OAB. Cada uma dessas questões pode ter 2 ou mais itens, Então, questão 1, item A e item B para ser respondido. Questão 2, item A e item B para ser respondido. Então, essas 4 questões às vezes se transformam em 8 itens a serem respondidos. E às vezes também, dentro de cada item, tem mais de uma resposta esperada. Então, por exemplo, você pode ter o item A perguntando 2 coisas. Por exemplo, o item A pode perguntar qual é o prazo e qual a consequência. Então, quando sai lá o gabarito, vocês vão observar que na resposta A tinha A1 e A2. Então, tem que ter muita atenção, muita interpretação de texto para conseguir extrair do enunciado e da pergunta exatamente a compreensão de tudo que você deve responder para receber a pontuação completa. Normalmente, as questões valem 1,25 cada uma. Claro que esse 1,25 vai ser distribuído entre os itens A e B, ou C, enfim, se tiver e tal. Então, pode ser que um valha 0,50, o outro valha 0,75 e assim por diante, tá? A distribuição de pontos vai variar entre o item A e o item B. A OAB depois decide quanto vai valer cada pedacinho da resposta.
E aproveitando que a gente está falando da estrutura da prova, é muito importante que você compreenda como será feita a correção da sua prova de segunda fase e como você vai saber quanto tirou na prova depois que você saiu dela. Por que eu digo isso? Porque no dia que você faz a sua prova de segunda fase, à noite, depois que encerrada a aplicação da prova em todo o Brasil, a OAB libera os cadernos de prova, que são as provas que vocês fizeram, para vocês poderem consultar, e também o gabarito do que se espera como resposta. É um gabarito preliminar em que o examinador coloca ali pra gente, a banca, né? Qual era a peça cabível, o que se esperava de resposta no item tal, qual era a tese que se esperava que fosse desenvolvida. Porém, nesse gabarito não tem quanto vale cada item. Então você fica sabendo mais ou menos se acertou ou não, mas a nota exata você não tem como saber. Quando que você vai saber? Quando a OAB divulga a lista preliminar de aprovados e junto dessa data, ou próxima a ela, a OAB divulga também o gabarito com o espelho de correção. O espelho de correção sim tem a relação ali, item por item, linha por linha. Quanto que vale quando você mencionou o artigo? Vale 0,10. Quando você acertou o endereçamento? 0,15. Qual era o endereçamento? Tudo isso consta nessa segunda etapa da divulgação do gabarito, em que a OAB já pode divulgar com algumas alterações, ou ela vai, então, aguardar os recursos, porque próximo a essa data também sempre é aberto o prazo recursal, e depois, então, a OAB avalia ali o cabimento ou não dos recursos, que pode anular a questão, pode aceitar mais de outra peça às vezes, o que é raro, mas sim, e também nos recursos é que eles corrigem os erros materiais de correção. É quando o examinador não viu que você tinha respondido corretamente, não entendeu direito, você esclarece lá no recurso para ele considerar o seu ponto. Então você sai da sua prova, vai pegar o gabarito comentado e vai ficar tranquilo, sabendo que depois, num outro momento, é que vai sair realmente quanto vale cada item, a fração de cada etapa da sua resposta, quanto que valeu a tese X, quanto que valeu a tese Y, quanto que valeu o valor da causa no final da peça, tudo isso é discriminado depois, num outro momento, tá? Então não faça parte dos desesperados, esclareça seus amigos que sairão angustiados e que não assistiram esse vídeo. E por hoje era isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenham sido úteis essas informações. Estou sempre frisando que é muito importante que você que está estudando para a prova entenda todos os mecanismos da prova, quanto vale cada item, o que priorizar, como funciona a estrutura, tudo isso ajuda você a passar na prova da OAB. Porque, como eu sempre digo, se você estudar só a teoria e não entender o circuito que você vai ter que percorrer, qual é a trajetória, onde é que você tem que dar mais energia, menos energia, é como se fosse uma maratona. E compreender o percurso que você vai ter que percorrer também faz parte da sua preparação. Então, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu gostei, o seu comentário com a sua sugestão, com a sua crítica, mande esse vídeo aí para os seus amigos que também estão nesse processo de preparação. Para rodar o OAB não tem concorrência, todo mundo pode passar e não vai roubar a vaga de ninguém, e depois é a competência que vai diferenciar os profissionais aí no mercado de trabalho, não é mesmo, pessoal? Me siga nas redes sociais, bons estudos e até o próximo vídeo.